Diante de uma luta, diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande tempestade. Como vencê-los? Como enfrentar? Como ser vitorioso em meio a cenários contrários, a cenários negativos, diante de um diagnóstico desfavorável de um médico, de uma situação em nossas vidas? Como enfrentar? Como ser vitorioso em meio a tudo isso? Como enfrentar uma jornada muito grande? No meio do caminho, você se depara com essas situações contrárias. Você iniciou uma jornada, você tem um objetivo a alcançar, você tem uma meta, um sonho, um desejo a realizar em sua vida. Mas no meio do caminho, você se depara com toda esta situação. Você então tem vontade de parar, não mais seguir adiante. Você tem vontade de retornar, de recuar, não mais prosseguir. E o que fazer? Como enfrentar esta luta? A palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso nos ensina como enfrentar tudo isso. Você deu o ponto de partida, mas você precisa chegar. Todo aquele que parte tem o objetivo de chegar a um sonho, à realização de um projeto, a felicidade, a alegria no lar, na casa, na família. Todos nós que partimos de um ponto, temos o objetivo de chegar ao nosso desejo, ao nosso objetivo. Mas no meio disso tudo, no meio do caminho, no meio da jornada, aparecem obstáculos, aparecem adversidades, dificuldades. Mas como não desistir? Mas como não voltar, não recuar? Como prosseguir em meio a tudo isso, em meio às lutas, em meio a toda essa dificuldade? Você precisa ter esperança, paciência e o mais importante de todos eles, oração. Sim, você precisa ter paciência, você precisa ter esperança e você precisa ter oração. Romanos capítulo 12, versículo de número 12, nos ensina: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. São esses três requisitos que você precisa para enfrentar as suas lutas. São esses requisitos que você precisa ter quando você inicia uma trajetória para você chegar à concretização, para você chegar à realização daquilo que você deseja. Você precisa ter esses três requisitos: esperança, paciência e oração. Esperança é ter a confiança que algo bom vai acontecer. Sim, você precisa confiar que algo bom vai acontecer na sua vida, mesmo que algo pareça contrário, mesmo que algo pareça negativo, mesmo que o vento se levante. Você precisa confiar que algo bom vai acontecer na sua vida, porque você projetou isso no seu coração. E nada, nem ninguém vai te tirar da sua trajetória, do seu caminho, da rota que você traçou. Você precisa confiar que algo bom vai acontecer. E ter paciência. Ter paciência é a capacidade de não desistir. É a capacidade de aguentar. Tá doendo, tá doloroso, parece que você não vai conseguir, o vento tá forte demais, você não vai conseguir, mas aguente, resista, seja firme, porque somente desta maneira você vai conseguir chegar ao seu ponto de chegada. Houve lá atrás um ponto de partida, mas você precisa chegar ao seu ponto de chegada. E nesse meio período você vai enfrentar dificuldade. Nesse meio período, nesse processo, você vai enfrentar lutas, adversidade.
mas você precisa ser paciente. Você precisa ser paciente. Você não tem que ter paciência. Você precisa ser paciente, porque ter é uma coisa passageira. Hoje você tem e amanhã você pode não ter mais, mas ser é algo permanente. É algo que você tem contigo e nada nem ninguém vai tirar isso de você. Por isso você precisa ser paciente. Quando você tem a confiança, quando você tem a esperança que algo bom vai acontecer na sua vida, você vai enfrentar as lutas, você vai enfrentar as dificuldades que possam surgir no seu caminho. E o requisito mais importante dentre eles é a oração. A oração é algo que não pode faltar na sua trajetória, num processo, no seu caminho. Porque quando você ora, você chama o Senhor Deus para o meio do seu processo. Você chama o Senhor para o início do seu processo. O Senhor está contigo no início, no meio e no fim. Por isso a palavra fala: alegrai-vos na esperança. Espere, mas espere com alegria. Sede paciente na tribulação. A palavra está dizendo que a tribulação virá sobre você, porque é impossível nós não enfrentarmos tribulações, dificuldades. Mas se vier, seja paciente. Seja paciente no meio da tribulação e persevere na oração. Porque a perseverança é algo que consiste, é uma constância. Nós precisamos estar a todo instante falando com o Pai, falando com o nosso Deus, apresentando a Ele as nossas dificuldades, as nossas lutas e sabendo que Ele está agindo, ainda que nós não conseguimos ver o agir de Deus, mas Ele está agindo. Desde lá do início, quando você o convidou para fazer parte deste processo, para fazer parte deste sonho, desde o início, quando você o convidou, quando você convidou Deus a fazer parte desse processo, Ele está contigo desde o início. E persista na presença do Senhor Deus. Não deixe que nada nem ninguém venha tirar você do caminho do Senhor Jesus Cristo. Confie, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. E assim você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fique na paz do nosso Deus Todo-Poderoso.